o ômega, o princípio, o meio e o fim. E não tem vida sem Ele. Não tem vida sem Ele. Eu queria pregar outra coisa, irmão, eu estudei muito, eu levantei 3:30 da tarde, fiquei estudando, e a minha alma não sai daqui. O meu espírito está aqui, me convencendo que Ele, o Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que habita, que quer habitar comigo, Ele quer falar, Ele quer se revelar a mim de uma forma muito mais intensa, e às vezes nós esquecemos disso, e correlacionamos igreja com apenas uma reunião semanal, 2 reuniões semanais ou 3, não, nós estamos reunidos diante do Senhor para algo. Nós estamos aqui porque há um propósito a revelar. Os céus, a eternidade precisam se revelar através do que nós estamos fazendo. E nos reunimos por causa do que Ele fez naquela cruz, por causa do preço que foi pago por mim e por você. Se você voltar a um capítulo, qual é o capítulo anterior? Salmo 23. O Salmo 23, ele é muito importante para que eu entenda o que ele está dizendo aqui, quando o Salmo 23 vai trazer para nós que o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o nosso pastor, e Ele nunca vai nos faltar, amém? Ele nunca vai nos faltar, seja no momento que você estiver vivendo, quando você clamar, o Senhor vai estar ali, e você gritar, Ele vai estar ali. Ainda que você tente fugir do que Deus quer fazer na tua vida, se você fizer a tua cama no Seol, ali o Senhor te encontra, porque não tem onde se esconder daquele que detém todo o poder e tudo que Ele criou. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor dos exércitos, esse é o Rei da glória. O salmista está cantando, ele está declarando o domínio universal de Deus, aquele que é digno de entrar no santuário. Ele quer entrar no santuário. Vamos dar lugar para Ele? Ih, está fraco. Não, vamos dar lugar para Ele, Ele quer estar no santuário. Isso, Ele quer habitar no santuário, Ele quer encher o santuário, Ele quer movimentar o santuário. Isso, mas não é isso aqui se mexer 2 centímetros racha, mas você não. Amém ou não amém? Ele quer mover o santuário. Cadê o santuário? Cadê o santuário, irmão? Então fala, Senhor, pega aqui, enche e movimenta o santuário hoje. Porque onde Ele entra, Ele gera vida. Vida. Nós estávamos mortos segundo as nossas ofensas e pecados, e Ele nos vivificou. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, espiritualmente mortos, mas Ele nos deu vida. Vida, movimento. Tem movimento aí? Aleluia. Porque a gente está meio durinho, mas a gente tem movimento, irmão. Amém? Tem movimento. Porque Ele fundou os mares, está falando da grandeza de Deus. Mas quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu santo lugar? Quem está disposto a subir em um lugar de revelação da grandeza de Deus na sua vida? E quem está disposto, na outra tradução que eu li de manhã, quem está disposto a subir e quem está pronto a permanecer? Porque não é só subir e experimentar, é subir, receber a revelação de quem Ele é e permanecer na presença de quem Ele é. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá nesse lugar de encontro, nesse lugar onde Deus vai virar, vai fazer uma mudança na nossa vida, como fez na vida de Pedro, um pescador bruto, um cara com temperamento forte, que resolvia tudo de uma forma, onde ele tinha a sua esperança na força do seu braço. Vou resolver do meu jeito. Talvez tenha muito Pedro aqui hoje, que precisa ter esse encontro num lugar santo,
no monte do Senhor, e nesse lugar de transformação ser mudado dia após dia. E aí eu vou entender porque Pedro vai dizer para ele na transfiguração: Senhor, vamos fazer aqui uma cabana para você, uma para Elias, uma para Moisés e uma para a gente, porque estar nesse lugar me faz muito bem. Mas Jesus está dizendo: esse lugar não é só para te fazer bem, é para mudar você, para testemunhar para eles lá embaixo. Amém, igreja? Estar na presença não é apenas para você se sentir bem. Ele quer mudar você para que você saia daqui e olhe lá fora. Tem gente precisando receber o que Deus vai colocar na tua vida. Quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá no seu santo lugar? Quem? Aquele que tem mãos limpas e é puro de coração. Aleluia. Glória a Deus. Tem umas canções antigas que a gente lembra, né? A gente cantava quando era criança. Mas não vou cantar, não. Vocês estão doidos para me cantar? Eu não vou cantar, não. Ainda mais que a pastora não está aqui para me ajudar. Mãos limpas. É aquele que entende que a partir de então, da sua vida, do seu encontro com o Senhor, tudo que você faz externamente, irmãos, o que eu faço externamente, precisa estar realmente moldado, direcionado por aquilo que Deus está construindo dentro do meu coração. Agora, eu preciso entender que as minhas mãos estão falando de obras externas, o coração fala de coisas internas. E às vezes nós podemos fazer coisas boas com as mãos, mas o coração está perverso. Nós podemos ter um coração que tem muitas intenções ruins e não conseguimos entender completamente o que o Senhor quer revelar para nós. Mas Ele diz que aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. O que é vaidade? Tudo é vaidade, diz o pregador. E às vezes nós estamos entregando a nossa alma à vaidade, irmãos. A vaidade de quê? Vaidade de sentidos, vaidade de possessões e tantas coisas mais que vão passar na nossa vida. Estamos vivendo para cumprir algumas coisas, mas não estamos vivendo para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós. Eu não posso estar nesse lugar vivendo por vaidade, nem aquele que jura enganosamente, que dá a sua palavra, mas não cumpre, que diz que é e não é. Isso é um perigo. Porque é melhor não ser do que você achar que é aquilo que você não é. Isso aí deixa a gente confusa, né? Tem gente que está assim: o que o pastor está falando? É melhor você entender que Deus te chamou para ser servo do que você achar que é alguém, que manda em alguém, porque Deus te mandou mandar em alguém. Deus te mandou mandar em ninguém. É melhor você entender que o Senhor te chamou para ter um coração puro. E quando fala de coração puro, eu só tenho como referenciar em uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus. Aquele sim, nós podemos falar: pastor, mas ele pegou um bordão e virou a mesa. Virou, glória a Deus. Mas o coração continuou puro. Porque tem hora que Jesus tem que chegar na nossa vida e começar a virar as mesas do nosso coração, irmão. Eu ouvi uns glórias assim meio acanhado. Mas Jesus vira a mesa mesmo. E o que está na mesa que não é teu, joga por terra. O que tinha na mesa? Coisas que não era para estar. O que estava no ambiente, coisas que não eram para estar. Por que os ambientes não mudam? Porque às vezes nossa mesa está contaminada com um monte de coisa que não deveria. Mas vamos lá que eu estou saindo do negócio aqui, eu quero focar com você nisso. Precisamos de um coração puro e mãos limpas. E não entregar nossa alma à vaidade, os nossos desejos, vontades à vaidade. E buscar viver o propósito. Eu não posso viver a minha vida toda apenas porque eu tenho necessidades.
Eu preciso viver a minha vida entendendo que Ele, o Senhor, tem algo preparado para mim. Davi vai ressaltar para nós nesse texto, nesse versículo, que aqueles que pretendem adorar a Deus de coração puro e uma vida reta e mãos limpas são pessoas isentas de atos pecaminosos externos. Isentas. Pastor, mas como é que a gente vai viver isento do pecado? Poxa, não tem como. Como não tem como? Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Sim, todos pecaram. Pecaram, amém? Pecaram, diga, nós pecamos no passado. E hoje? Hoje nós não podemos mais viver como antes, na ignorância do sentido, mas entendendo o que é certo e o que é errado. E olhando para Ele, falando, Senhor, eu preciso ter mãos puras e coração limpo. Eu tenho que ser intencional, verdadeiro, íntegro. Amém? Aleluia. Por quê? Porque hoje, irmãos, estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão maquiando a sua vida. Não estou falando de maquiagem não, irmãs, eu acho lindo quando as irmãs, eu adoro ver minha esposa maquiada, ela está em casa, deve estar rindo. Eu adoro ver quando ela se maquia, vem toda bonitinha. Ontem no casamento estava linda do meu lado, eu fico feliz, não tenho crise com isso. Amém? Não, mas quando as pessoas elas querem aparecer uma coisa e dizer uma coisa que não são. E o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Mas Ele tem todo o poder para mudar isso na nossa vida. Este que tem um coração puro e mãos limpas, este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. A bênção do Senhor em nossa vida, irmão, é ser justificado por Ele e não condenado, amém? Amém. Aleluia. Porque era justo que um morresse pelo pecado de todos. Quem? Jesus. Então logo todos nós fomos justificados nele. Ele perdoou o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, amém? Então nele nós somos justificados. O Deus da nossa salvação, esta é a geração daqueles que buscam. Cadê a geração que busca? Busca o quê? A face do Deus de Jacó. A gente viu um tempo, uma geração buscando o que Ele podia dar, buscando as mãos de Jesus. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, eu preciso daquilo outro. E eu cresci num lugar onde eu era chamado assim, aquele rapazinho que fica na porta da igreja. Não, você chama ele lá, não precisa falar o nome não. Aquele rapazinho, ele mesmo, aí eu ia lá. Aí depois o Senhor abençoou, aí virei microempresário. Não, chama aquele irmão lá que é microempresário, agora ele é importante. Mas não sabia meu nome. E foram anos isso. Porque a bênção do Senhor na minha vida tem a ver com quem Ele está, o que Ele está fazendo em mim, não o que Ele está colocando em mim. Às vezes a gente quer aparecer para os outros, não, eu sou abençoado porque eu tenho, não, eu sou abençoado porque eu não era, e hoje eu entendo o que é ser. Ser, diga ser. Sabe o que significa ser? Ser. Nós somos seres humanos, ser, espírito. Eu preciso ser espiritual. Não é o que eu faço, é quem eu sou. Não é o que eu digo, é o que Ele fala. É o que Ele determina na minha vida. Onde está a geração daqueles que buscam a face? Porque a face... Acho lindo porque hoje a igreja do Senhor é o corpo, mas Cristo é o cabeça. E eu tenho que buscar o cabeça. Amém?
A minha referência é o cabeça. A minha referência é Cristo. Então eu olho para Ele. Olharam para Ele, foram iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Amém? Eu preciso viver a minha vida cristã olhando para Ele. Ele, o Criador de todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. E pode revelar para mim o que eu preciso entender que Ele preparou para a minha existência. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. A gente gosta de cantar, né? A Aninha já começou, ó. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Davi está dizendo: se preparem, porque o Rei da Glória virá. Se prepare, porque o Rei da Glória virá. Na época de Davi, ele tinha esperança de trazer de volta uma arca. Eu falei de manhã da arca. Agora eu quero falar de algo mais precioso do que a arca. A arca representava uma aliança. Aliança de Deus com os homens. Agora Deus, Ele manda seu Filho estabelecer uma aliança que não poderia ser quebrada. Aliança feita com Jesus, aliança feita no sangue do Cordeiro, uma aliança de vida. E ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E aí a expressão portas, diga assim, portas. O que significa porta no Antigo Testamento? Porta é lugar de autoridade. Toda casa onde havia um escravo em Israel tinha homens que serviam. E quando chegava um determinado momento, aquele escravo, ele tinha direito à sua liberdade. Então o dono da casa pegava o seu escravo, levava na porta, diga porta de novo. Chegava na porta e falava: você tem direito à tua liberdade. Você trabalhou, isso aqui tudo te pertence, você pode ir. E se o senhor daquele homem fosse um bom senhor sobre ele, ele podia decidir se ele queria ir embora, viver a sua vida, ou se ele queria permanecer na casa. Mas tudo isso era feito na porta. Quando eles começam a reconstrução dos muros, eles precisam reconstruir o muro e reconstruir as portas. Quantas portas tinham que ser reconstruídas? Quem lembra? As famílias reconstruíam o muro, as autoridades reconstruíam os portões, as portas. Amém? Depois você lê, está na Bíblia, está aí lá, pode ler lá depois. Você vai encontrar Esdras, Neemias, está tudo ali. Eles foram reconstruir as portas. Porta é lugar de autoridade. E aí Jesus me chamou. E aí eu não vou falar nem de mim, vou falar de Paulo. Efésios capítulo 4, Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, servo ou escravo de Cristo, não porque ele me obrigou, mas porque eu quis. Eu decidi. Imagina o Paulo dizendo: eu tinha direito a ficar livre e ir embora, mas eu decidi permanecer, porque não tem Senhor melhor para servir do que Ele. Você entendeu não? Vamos lá, eu estou construindo algo para você entender. Abraão também tinha um servo chamado Damasceno, que Abraão também falou: você quer ir viver a tua vida? E ele: não quero estar contigo, meu Senhor. Porque Abraão era um Senhor muito bom para ele. Então, ter um Senhor na nossa vida que faz toda a diferença. Jesus, Ele é Senhor na nossa vida, amém? A gente não pode viver o romance, né? O fato de que hoje as pessoas estão pegando, né, as histórias bíblicas e criando ali uma licença poética e começar a viver essa licença poética no evangelho na igreja. A igreja não, Ele é Senhor da igreja. Amém? E nós somos seus servos. Mas um dia nós entregamos a vida e falamos: tu és Senhor da minha vida. Quem fez isso aqui? Então entenda. Eu quero entender isso, eu quero chegar nesse lugar com você para entender. Ele é Senhor que fez, que salvou, restaurou, preparou. E hoje Ele está aqui e Jesus fala: eu sou a porta.
Quem entrar por mim encontrará pastagem. Mas você está na porta. E se você entrou na porta para ser servo, sirva. Não entendeu, não? Se você foi chamado para ser servo, e ele tem sido bom na tua vida, sim ou não? Então, por favor, sirva. Porque o Rei da Glória está olhando para você. Em Apocalipse, ele diz para a igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras, que as tuas obras no início eram mais do que são agora, porque você deixou teu primeiro amor. Não, acho que não é Éfeso não, a igreja de Laodiceia, que deixaste teu primeiro amor. Você me servia muito bem no início, mas agora você parou. Imagina, Mateus, se Jesus está agora, através de João, na porta, com a igreja de Laodiceia. E aí? Tu vai entrar para me servir? Eu vai ficar aí parada? Você vai se levantar e tomar postura? Ou você vai continuar da forma que está? Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Porta é lugar de autoridade. E às vezes nós estamos aqui, esquecemos e começamos por causa dos tempos e tempos. A história ela vai sendo soterrada. Muitas coisas vão se perdendo e nós vamos perdendo a ideia, o entendimento, a revelação de quem Ele é. E Ele ainda é Senhor na nossa vida. Ele ainda pune o pecado. Amém? Ele ainda vê o pecado. E Ele ainda pode perdoar o nosso pecado. Aleluia. E Ele ainda pode perdoar o nosso pecado. Então o salmista vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Queridos, levante a sua cabeça. Como é que você tem andado como cristão? Eu gosto muito de fila de banco. Às vezes você encontra os irmãos na fila do banco. Aleluia. É para você estar lá quase marchando no poder. A gente está lá só reclamando da vida. Precisamos entender que é tempo de nos levantarmos para a revelação daquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Pastor, mas Ele já fez ontem. Aleluia. Então acabou? Pastor, Ele fez, e agora? Como vai ser? Não sei, eu estou no mesmo lugar que você. Eu estou aqui, ó. Senhor, dá o start que a gente vai. Amém? Isso, usei a linguagem jovem, né? Senhor, revela que a gente age. Revela a próxima ação. Revela a próxima ação da igreja. Amém? Revela a próxima ação. Revela o novo tempo. Revela o que está chegando. Porque nós temos que entender que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele preparou tudo antes, no meio, e Ele preparou o final de todas as coisas. Levantai-vos a entradas eternas. Nós precisamos trazer esse versículo em nossa vida. Ele está apontando: se preparem, o Rei da Glória está chegando. E o que você vai fazer quando Ele chegar? É tão bom quando estamos aqui adorando ao Senhor e começamos a clamar e a presença dEle vem. Amém? A presença dEle vem ou não vem? E ela vai vir hoje, amém? Mas sabe para quê? Para você se envolver com a presença. E aí eu fico imaginando, e eu queria hoje que você me ajudasse nisso. Quando o Senhor, a presença dEle começar a se manifestar, pega o teu óleo mais precioso, o mais caro. Tem óleo precioso aí? E derrama sobre ele. E derrama e libera no ambiente o perfume que você carrega. Tem perfume? Porque nós podemos ter perfume,
ou termos aromas desagradáveis. Porque a vida de uma pessoa que obedece ao Senhor sobe diante dele como cheiro suave. Mas quem desobedece, não. É um aroma desagradável ao Senhor. Quem é este Rei da Glória? É uma pergunta. Quem é o seu Rei da Glória? Será que nós ainda continuamos entendendo que é 2025, ano que vem, se chegarmos lá, pela misericórdia do Senhor, 2026, Ele continua sendo o Rei da Glória. Você fez o primário, Ele era o Rei da Glória. Você fez o ginásio, Ele era o Rei da Glória. Você terminou o primeiro grau, segundo, terceiro, faculdade, Ele continua sendo o Rei da Glória. O teu desenvolvimento não mudou quem Ele é. Você é que precisa, com tudo que você carrega, entender que Ele ainda é Senhor na sua vida. Aleluia. Ele ainda é Senhor. Porque agora estão fazendo curso até para ser vice-querubim. Mas mesmo sendo vice-querubim, não chega diante daquilo que Ele é. Amém? E hoje, na nossa classe, né, Júnior? O irmão abençoou a gente lá e fez uma pergunta assim tão boa. Pode falar, Júnior? O irmão falou assim: pastor, se Deus pode perdoar todo pecado, por que não perdoou Lúcifer? Por que não perdoou o diabo? Hã? E aí? A irmã falou que o diabo foi orgulhoso, não quis o perdão. Às vezes, né? Cada um tem um entendimento. Irmão, tá bom, respeito o que ela falou. Irmãos, o diabo se levantou contra a grandeza do Criador de todas as coisas. E de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. Então não vem com essa. Tem pecado que, todo pecado que o homem cometer tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito de Deus não tem perdão. E o diabo pecou contra a pessoa de Deus. Amém? Então cuidado com o que você fala, o que você pensa. E até com o que você julga, porque a gente julga. Às vezes tem um irmão lá, vivendo ali o seu momento, sendo tocado por Deus, a gente fica julgando o irmão. Está na carne, está não, irmão. Você vigia, porque senão você nunca vai viver o que ele está vivendo. E o pior de tudo, ainda corre o risco de ser condenado. Porque esse lugar é um lugar de convencimento. O Senhor nos trouxe aqui para nos convencer. Amém? Da vida que estamos vivendo, do que Ele quer fazer em nossa vida. Então, se teu irmão é diferente de você, não tem problema. Eu tinha a irmã Zezé, era uma senhora quando eu me converti com 19 para 20 anos. A irmã Zezé tinha 80. A irmã Zezé nem andava direito, irmão, mas quando Deus pegava ela, marchava a igreja inteira. E saía assim, ó. O pastor ficava, ó. Porque quando Deus fala, a gente se cala, amém? Se cala. E a irmã Zezé ali. Aí tu fala assim: esse culto não tem ordem. Esse culto não é seu, esse culto é para Ele. A hora que Ele quiser intervir, Ele intervém. A hora que Ele quiser botar o dedo aqui e falar assim: ei, eu quero falar contigo, Ele vai vir falar com a gente aqui. Porque às vezes a gente está aqui preocupado em coisas que nos agradam. Deus não nos chamou aqui para nos agradar. Ele nos chamou aqui para nos preparar para fazer o que Ele quer. Então nós vamos agradá-lo. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e... Então quando eu viver a boa e perfeita vontade, eu vou ser agradável ao Senhor. Porque em pecado eu não era agradável. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte. Diga: o Senhor forte e poderoso. Aleluia, o Senhor é o Rei da Glória. Ele é o nosso Rei da Glória. Diga: Ele é o meu Rei da Glória. Não esqueça disso, Ele é o nosso Rei da Glória, Ele é o Senhor da igreja, é o Senhor da tua vida, é Ele que te sonda o coração, esquadrinha os teus pensamentos e sabe a intenção do teu espírito. Aleluia, Ele sabe.
E Ele, por saber de tudo isso, Ele olha para dentro de nós e às vezes a igreja pode correr o risco de esquecer quem Ele é. E não esqueça quem Ele é. Ele é Senhor de toda a sua criação. Nem o pecado dos homens que estão lá fora está encoberto diante dEle. Pastor, então por que Ele não intervém lá? Sabe por que Ele não intervém lá? Não traz juízo sobre eles? Porque Ele chamou você, igreja, para trazer livramento para aqueles homens. Você crê que Deus te chamou? Meu Deus, assim? Deus te chamou, igreja. Amém? Então nós vamos ter aqui, por favor, se reposicione, entenda isso. Existem pessoas que têm facilidade em anunciar. Tem alguém aqui assim, amém? Tem pessoas que têm facilidade em interceder, tem pessoas que têm facilidade em preparar lugares e ambientes para que outros preguem, tem. Então, por favor, não fique no lugar achando, não precisam de mim. Você é necessário. Porque quem te chamou viu a necessidade que tem para que você cumpra um chamado. Aleluia. Não se esqueça que o Senhor forte e poderoso, Ele está olhando para nós. E eu quero falar para vocês algo que eu fui estudar sobre esse versículo 8. Que para a vida de um judeu é algo poderoso. Dentro da tradução, o Senhor forte e poderoso, Ele está falando de um termo, no hebraico, Geburá, significa o poder de Deus que julga, corrige e liberta. Amém? O poder que julga, corrige e liberta. Oh glória! O Senhor olhou para nós, viu que éramos pecadores. E o que Ele fez? Ele julgou. Não julgou. Não ou sim? Ele não julgou. Ele fez o quê? Ele interviu. De que forma? Deus olhou para o homem e viu que o homem, com toda a lei que Ele deu, ele era incapaz de mudar o seu estado. E o que Ele vinha fazendo era repetir e repetir passados e passados de maldição. Então Ele precisa fazer agora um plano estabelecido desde a fundação do mundo. Diga, desde a fundação do mundo. Por favor, não entre comigo agora nesse entendimento aqui, ou melhor, entre comigo para você entender. Efésios capítulo 1 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse fundado, o Senhor já tinha preparado o Cordeiro para nós. Amém? Então o Cordeiro foi entregue por nós antes da fundação do mundo. O Senhor poderoso, que desde o princípio tinha tudo preparado, já preparou o Cordeiro, que veio para trazer para nós esse alinhamento de entendimento. Quando o Espírito te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, Ele te colocou no lugar dizendo: o que você quer viver? Quer continuar nesse lugar de morte ou quer vir para um lugar de vida? O Senhor preparou um momento para dizer para a humanidade: eu estou vos dando vida. Ou vocês escolhem a vida ou escolhem a morte. Ou vocês serão meus servos, ou vocês são por mim ou contra mim. Amém? Então o Senhor, Ele já prepara de antemão para a nossa vida. Algo que temos que entender quando Ele vem julgar, corrigir a rota da nossa vida. Deus, Ele não quer, porque às vezes, isso é uma coisa que às vezes me irrita, irmãos. Quando a gente vai, às vezes, num sepultamento, a pessoa, às vezes, é um jovem, a pessoa, foi Deus que quis assim. Não faz isso comigo não, irmão. Deus não quis que ele morresse jovem não, irmão. Cuidado dos pregadores quando for em algum velório, não faça isso. Você está dizendo para aquela família: Deus quis matar teu filho novo. Isso é uma covardia.
não foi Deus. Porque quando o homem escolhe caminhos que não foi Deus que escolheu, ele escolheu o caminho de morte. Amém? Então tem homens abreviando a sua vida porque estão escolhendo um caminho de morte. Você entende isso? A Bíblia diz que nós viveríamos até 70 e outros, pela sua muita robustez, chegariam aos 80 e até mais do que isso, e a gente está vendo isso nesses dias. Mas pessoas escolhem o caminho de morte e não estão buscando o caminho de vida, e aí nós vamos ver que os homens estão se perdendo. Mas o Geburá de Deus traz para nós algo muito importante, e eu quero aplicar isso com você. O Geburá é a maneira que Deus tem de forjar a nossa vida, forjar a minha vida no molde dele, não naquilo que eu aprendi com os meus pais. É a forja divina para que eu possa estar preparado para executar a justiça de Deus. Amém? E a forja de Deus vai ensinar para a gente. Não julgueis para que não sejais. Deus está forjando, Deus está tirando, porque a gente, olha, se deixar, a gente é juiz, advogado, como é que é? A juiz, advogado, acusador, é tudo. Mas Ele nos chamou para ser testemunha. Ele não te chamou para ser juiz. Ele te chamou para ser testemunha porque advogado é Ele. É Ele que intercede diante do Pai. Então a forja de Deus, ela me prepara para executar a justiça, para entrar nas guerras. E aí, é bom guerrear, gente. Às vezes a gente não entende as guerras da nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer que a minha guerra não é contra carne nem sangue, amém? Mas quantas vezes nos pegamos em guerras pessoais, lutando uns contra os outros? Às vezes dentro da família, às vezes na igreja, às vezes é um vizinho, aquele vizinho abençoado. E estamos guerreando contra a carne. E o Senhor falou que a nossa guerra não é contra a carne, nem sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Porque se a arma da minha guerra fosse o meu braço, o apóstolo Paulo não ia escrever que as armas da minha milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Então não é a força do meu braço, são as armas espirituais que o Senhor prepara para cada um de nós. Então o Senhor, Ele quer nos preparar para esse tempo de guerra, e Deus só coloca na guerra homens de paz. Amém? Porque o homem de paz sabe a hora de parar. O homem de guerra, se ele entrar, ele vai matar até o final. Por isso que nem todo mundo pode, às vezes a gente quer, mas não pode. Porque o Senhor nunca vai te colocar num lugar onde a hora que você tiver oportunidade, cabeças vão rolar. É sério, irmão. Precisamos nos aprofundar no que Deus tem para a nossa vida. A forja de Deus vai trazer para nós um alinhamento entre céu e terra. É estarmos com o pé na terra, mas entendendo o que o Senhor está preparando. A forja nos prepara para viver os tempos que Deus tem. A forja de Deus, ela vai ajudar a tirar da nossa vida e entendermos algo, porque, irmãos, às vezes, Deus vir com poder e com autoridade não é raiva, não é ira. Deus, ele vem com justiça santa contra o caos e a opressão. Quantas vezes você já leu na Bíblia e Deus viu o sofrimento do povo e interviu? O povo no Egito passou por isso. O povo lá, Sodoma e Gomorra, estava vivendo essa situação e Deus teve que intervir com justiça. Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo na nossa nação? Se o Senhor tiver que se levantar nessa nação e trazer justiça, Ele é poderoso para tirar, irmão. É Ele que coloca, é Ele que tira. É Ele que levanta a autoridade, é Ele que destitui a autoridade.
Não precisa muito, é só um sopro. Com um vento, cidades desaparecem. Com um balanço da terra, cidades somem. O nosso Deus, Ele é poderoso para trazer justiça, juízo, onde Ele quiser. E a justiça de Deus, ela sempre será santa. Amém? Tem gente que fala, não, a justiça de Deus não é santa, Ele mata pessoas. Pessoas estão vivendo um caminho de morte, estão tirando vida de outros. E o Senhor age com justiça, com juízo, para parar essa opressão e esse caos. Geburá é profundamente bíblico e não ira carnal. É Deus atuando como juiz, protegendo os filhos e quebrando julgos. Amém? Quebrando julgos. Então, cuidado. Você tem filho aqui? Tem filho de Deus aqui? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele está olhando para nós e é o Senhor que guarda a nossa vida, irmão. Nós não somos mais daqueles que acreditam no anjo da guarda. Onde eu vou, tem um anjinho de asa aberta do meu lado me protegendo. Não, não é isso. Nós somos guardados pela revelação de uma palavra, em uma vida de santidade e integridade guardada pelo Senhor. Amém? E quando eu vivo isso, o Senhor vai guardar a minha vida, me livrando de jugo. Ele quebra tudo isso. Já botaram jugo na sua vida? Já tentaram botar jugo em você? Sabe o que é jugo? Aquela canga, né? A canga que bota nos bois. É colocar em você algo que não te pertence, falar que você é coisa que você não é. E o que mais a gente vive nesse tempo são pessoas dizendo que você é algo que você não é. E nós queremos viver para provar para os outros que somos alguma coisa. E aí eu fico no conflito, ou eu respondo para eles quem eu sou, ou então eu vou viver para Jesus para que eu entenda nele o que Ele quer fazer em mim. Para que o Senhor possa olhar e falar assim, ei, você é meu filho, eu vou respaldar você. Mas é difícil ser julgado, irmão. É difícil as pessoas ficarem dando nomes para você. Você é isso, você é aquilo, você... Fala que a gente é tanta coisa, irmão, olha, misericórdia. Para que entendamos o que esse texto quer revelar para a nossa vida, não vai haver nenhum avivamento genuíno sem que haja um agir poderoso de Deus na nossa vida como igreja. Porque avivamento sem correção não permanece. Avivamento sem justiça não permanece. Avivamento sem quebrantamento e alinhamento com a vontade de Deus não vai permanecer. Se queremos viver um verdadeiro avivamento, algo que vai permanecer na nossa vida, temos que clamar, Senhor, vem, julga as minhas causas. Minhas pessoais. O que eu estou vivendo internamente, eu preciso mudar. Amém? Eu preciso mudar. O que ela faz hoje na nossa vida, quando o Senhor vem com autoridade e poder no meio do seu povo, porque Ele quer gerar um avivamento genuíno, Ele vai expor toda falsidade. Glória a Deus. É a hora da gente dar glória a Deus, irmão. Porque não vai ter falsidade que fique no meio da igreja. Amém? Se um dia nós entramos na casa do Senhor e havia esse sentimento em nós, o Senhor vai vir mais nos libertar de toda falsidade e vai nos dar uma verdade de relacionamento. Aleluia! Glória a Deus! Vem, Jesus! Amém? Quando Ele vem, Ele desmantela, segundo, as cisternas corruptas, as coisas escondidas, pecados ocultos que ninguém sabe, Ele vai trazer à tona para libertar o seu povo. Eu falei, vem, Senhor, nós precisamos disso. Se tem, mexe e tira toda a podridão do nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, não estou falando...
Pastor, está pesado com a igreja hoje. Não, irmão, eu falei, Senhor, se tem em mim, começa em mim. Porque eu não posso fazer ninguém deles errar o caminho. Nenhum. O que a Geburá faz hoje, quando o Senhor vem com poder e autoridade sobre a nossa vida, Ele traz juízo contra o orgulho e a manipulação. Amém? Que não sejamos orgulhosos, mas que sejamos quebrantados. O orgulho nos impede de se arrepender, reconhecer que é Ele que está fazendo. O orgulho do homem, ele impede o homem de enxergar a realidade que às vezes está à sua frente. Porque às vezes nós somos orgulhosos, sabe de quê? Da nossa identidade cristã. Às vezes você é orgulhoso porque você está tanto tempo sem pecar, que você se acha melhor que os outros. E aí quando alguém senta para confessar o pecado para você, só paulada nele. Porque você é orgulhoso. Você não conseguiu entender que a santidade que Deus gerou em você agora precisa alcançar o coração dessa pessoa com amor e misericórdia. O orgulho é quebrado quando o Senhor vem. Porque quando Ele vem, eu lembro de Jó quando falou assim, Senhor, onde tu estavas quando eu passei por isso? O Senhor não viu quando eu estava sofrendo? Aí o Senhor só fala para ele, Jó, onde tu estava quando eu medi os mares? Onde tu estava quando eu criei dessa forma? Onde tu estavas quando eu planejei o princípio, o meio e o fim de todas as coisas? Quem é você para querer entrar em questões com o teu Criador, se você não está entendendo nem o que Ele quer fazer hoje? Jó, quem é você na fila do pão? É só mais um aguardando, o padeiro dizer, saiu. Vocês estão muito sérios. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra o nosso orgulho, Senhor. E manipulação. Irmãos, eu tenho horror à manipulação. Manipulação, seja ela o nível que for, natural ou espiritual, piorou. Eu acho horrível uma pessoa que manipula as coisas para alcançar o que ela quer. Isso é demoníaco. Porque o diabo saiu no céu, falando para todos os anjos que ele podia, olha, eu vou ser maior que ele. Aleita. Eu vou ser melhor que ele, vem comigo, vamos montar nossa equipe e a gente vai arrebentar. E aí ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Aí eu te pergunto, quando o diabo estava em campanha, ele teve gente para ouvi-lo, e tem gente que empresta ouvido para a campanha do diabo. Comece a orar, Senhor, vem e julga as nossas causas. Senhor, vem com Geburá e julga as nossas ações. Senhor, vem e julga as nossas atitudes. Quebra a manipulação na nossa vida. E manipulação de formas, mais simples. Que às vezes, a pessoa acha assim, não. Às vezes a esposa gosta de manipular o marido para alcançar o que ela quer. Ah, mas isso é simples. Faz isso não, faz ele te abençoar por amor. Amém, homens? Posso ouvir um amém bem forte dos homens? Amém. Fala assim, não precisa criar termos não, que eu já sei. Eu vou te dar o que você precisa. Fala para a mulher. Cadê? Ninguém? Fala aí, Cabral. Fala, tudo que eu tenho é teu. Fala para ela, Cabral. Não precisa manipular, não. Não precisa fazer. Não faça isso. Gente, quer ver uma coisa? A gente brinca. Mas entenda, quando nós estamos vivendo
O que nós estamos vivendo, o que nós vivemos na nossa vida particular, nós revelamos ela quando estamos na presença de Deus e no culto, irmãos. Se nós nos acostumamos com manipulação na nossa vida, nós vamos viver manipulação no nosso ministério. Por isso que, de verdade, aqui não, amém? Porque manipulação fala de espírito de Jezabel. Amém? E aqui não, amém? Isso, mais forte, aqui não, amém? Aqui não, ninguém. Então o Senhor vem e julga, não vai haver manipulação em nosso meio, há juízo de Deus contra isso. Mas a quarta coisa é importante, eu queria deixar isso para a nossa vida, porque o Geburá de Deus, ele protege as alianças verdadeiras. E agora que era para dar glórias, ninguém deu. O poder de Deus protege alianças verdadeiras. Amém? Protege a aliança verdadeira, a aliança do marido com a esposa. Protege a aliança de irmãos uns com os outros. Ele protege. E eu vou te falar, irmãos, para você viver em aliança verdadeira, nós precisamos da forja do Senhor. Porque quem tem dificuldade em viver alianças verdadeiras, quando vê uma aliança verdadeira, tem problema com a aliança dos outros. E isso é perigoso. Mas hoje eu estou aqui porque eu quero orar com vocês sobre isso. Eu falei, irmãos, esse final de ano vai ser uma virada para a gente. Porque tem coisas que vão cair nesse lugar em nome de Jesus. Deus, nós precisamos de alianças verdadeiras. Não alianças feitas pelo homem, mas alianças construídas em Deus. E quando eu falo isso para vocês, eu não tenho vergonha de dizer não, irmãos. Quantas situações já ocorreram tentando quebrar alianças aqui entre nós? Quantas? Quantos ainda têm até dificuldade de se relacionar com os outros? Por quê? Porque ainda precisam quebrar orgulhos e manipulações. O que isso tem a ver com quebra de aliança? Se não fizer o que eu quero, também não estou junto. E não é desse jeito. Não é nem o que eu quero. Nem tudo que acontece na igreja eu quero não, irmão. Tem coisa aqui que eu gostaria que acontecesse de outra forma. Mas como eu não posso dar forma a tudo que acontece, Deus vai usando um, usa o outro, e cada um vai desenvolvendo de uma forma. Porque às vezes é muito fácil falar, né? Não, pastor, como é que o pastor aceita isso? Eu nem sei, irmão. Então, alianças verdadeiras são alianças que não são movidas por orgulho nem manipulação. São pessoas que sentam, olham no olho um do outro e falam a verdade. Amém? São verdadeiras, são íntegras. É igual casamento. Minha esposa, quando está chateada comigo, eu já sei. Só de olhar, chuchu, ela já me olha assim, o que houve? Não quero conversar. Aí eu vou para a intercessão, irmão. Eu fico orando. Quebra o vaso, Jesus. Amém? Se você não faz isso, eu já dei a dica. Não vai não, não quer conversar não, vai orar. Compra o chocolate, entendeu? Faz alguma coisa diferente. Mas chega lá e... Então nós precisamos que o Senhor venha agir na nossa vida e as nossas alianças sejam verdadeiras. Amém? Verdadeiras. Se você viver uma aliança verdadeira com o Senhor e com seus irmãos, você não vai precisar de olhar para a aliança de ninguém e nem se sentir desprezado. Existem sinais que a Geburá de Deus está agindo. Primeiro sinal, Deus ele começa a trazer repentinos cortes divinos. Deus começa a cortar algumas coisas. É a poda, diga, é a poda. Deus começa a dar uns cortes.
Porque Deus está intervindo com a Geburá. Aí a gente pensa, o diabo está me afligindo, o diabo está me tocando. Não, não é o diabo. Não é ataque do inferno. É Deus limpando o território para poder continuar usando a tua vida. Amém? Você pode falar isso, Senhor, pode vir limpar? Limpa o território, Jesus. Amém? Por isso, muitos têm até uma vida de oração constante, mas não avançam. Porque, irmãos, a gente é muito bom em falar, mas quando Deus fala, a gente não age. E a Geburá é o poder de Deus em ação na nossa vida. Amém? Amém, gente? E ainda é o poder de Deus agindo na nossa vida. É o Senhor agindo com poder e autoridade em nós, nos limpando, purificando, podando para aquilo que Ele quer. Só podemos entender o que o Senhor quer revelar para a nossa vida quando verdadeiramente... Espera aí, deixa eu ler isso aqui. Só podemos amar o não de Deus se julgarmos e entender que é Deus me impedindo de avançar naquilo que eu não deveria. E às vezes é difícil, né? Como é que é entender? O Deus que abre porta e o Deus que fecha a porta. O Deus que diz sim é o mesmo Deus que diz não. E olha que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede ao Senhor. A Bíblia vai mostrar para a gente uma história, eu vou só narrar isso rapidinho para você. Deus tira o povo do Egito com a mão forte, diga mão forte. Isso, Geburá. Deus trouxe libertação sobre eles, conduzindo eles à terra prometida, amém? Mas em todo momento, no meio da caminhada, eles falavam, era melhor para nós estarmos no Egito. Por que o Senhor nos tirou do Egito para morrer neste? Não, está fraco. Neste deserto. Foi ir na água de Meribá, foi com alimento. E foram murmurando. Era melhor morrer aqui. Faraó está vindo, era melhor ter morrido lá do que morrer aqui. E o povo sempre falando que era melhor morrer do que estar sendo conduzido por Deus. Olha que perigo. Cuidado com o que você ora. Eles entram na terra, vê a terra, voltam, 10 dão para trás, 2 permanecem firmes. E o que eles fazem? Quando enviam os 12 espias, eles entram na terra? Não. Aquela geração que saiu do Egito morreu aonde? Diga, no deserto. Não, no mais forte para você fixar, no deserto. Porque falou tanto que ia morrer no deserto, que era mulher morrer no Egito, que morreu no deserto. Cuidado com o que você ora. Começa a entender, Senhor, o Senhor não me libertou para chegar até aqui e parar no meio. O Senhor me libertou com poder e com autoridade para chegar no propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Amém? Aleluia. E Ele ainda é Senhor para julgar as nossas ações, irmãos. Ele é Senhor, Ele julga as nossas ações. E às vezes achamos que não. Irmãos, eu chego em casa, às vezes domingo, segunda de manhã, eu fico repensando um monte de coisa. Como foi o domingo que eu preguei, o que eu falei, Senhor, se eu errei alguma coisa, me perdoa, me ajuda. E eu fico ali clamando ao Senhor. Porque eu tenho uma preocupação muito grande. Que eu não posso estar aqui, irmãos, para nem manipular para um lugar que nós queremos, nem para fazer a minha vontade, mas eu também não posso estar no lugar que Deus não quer que eu esteja parado. Deus quer me ver em movimento. E eu preciso orar com você, pedindo, Senhor, vem sobre nós e ativa o teu Geburá na minha vida.
Ativa em mim o teu poder soberano que vai me limpar, me libertar, que vai me ativar para viver o teu propósito. Sabe por que muitos começaram há muitos anos e não conseguem romper na sua vida? Porque no meio do caminho esqueceram que tem um Senhor, e um Senhor poderoso que quer guiar a tua vida no processo. Que não é do jeito que você imagina e quer. E não é fácil, gente. Mas quando você está sendo conduzido pelo Senhor, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Ele vai fazer o que você precisa. Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, como é que tu consegue? Eu falei assim: é Deus. Já tive muitas situações difíceis para me fazer olhar para trás. Mas eu decidi um dia olhar para Ele e falar: Senhor, eu vou até onde Tu queres que eu vá. Eu quero viver tudo que o Senhor preparou para mim. E eu quero orar com você também sobre, pedindo: Senhor, julga as minhas causas. Ativa a tua geborá na minha vida. Julga toda obra das trevas, orgulho e resistência espiritual na minha vida. Às vezes existem algumas resistências dentro da gente que não nos deixa ir além naquilo que Deus tem para fazer. E hoje eu quero orar com você sobre justiça. Senhor, vem e julga a minha causa. Quem quer ir além do que já foi na sua vida aqui, irmão? E nós vamos fazer essa oração, vamos falar também para Ele: Senhor, alinha-me para Te servir com pureza, verdade e integridade. Deus não pode revelar autoridade na vida de quem não tem integridade. Deus não pode revelar dunamis na vida de quem não está preparado para isso. Amém? Vamos ficar de pé. Esses dias são dias de nós erguermos nesse lugar o entendimento de quem Ele é para nós. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Quem Ele é para você? Ele te vê, Ele te sonda, Ele conhece. As nossas intenções estão diante dEle. Senhor, vem e julga a minha causa com Teu amor. Julga as minhas ações com Teu amor. Se necessário for, Senhor, quebra-me e faça-me de novo. Quebra o meu orgulho. Quebra a dureza do meu ser. E me faz, e me refaz, e me refaz.
Vem, Espírito, vem, vem, Espírito. Oh, em nome de Jesus, você que é batizado com o Espírito, deixa ele fluir na tua vida aí. Libera perfume no ambiente. Libera uma linguagem profética, espiritual nesse ambiente. Em nome de Jesus, libera, libera. Libera, libera. Libera. Vem com teu poder. O Senhor forte e poderoso. O Senhor forte e poderoso na batalha vem. O Senhor forte e poderoso vem. Vem e quebranta. Vem e quebra. Vem e transforma. Vem e liberta. Vem, 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 vem nessa noite.